sem dobrar os teus joelhos e nas madrugadas me buscar, sem examinar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que tenho pra você, mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Fui pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não derrubar. Aleluia, Deus está falando contigo nessa noite. Glória a Deus, sondei seu coração e vi desejo de adorar. Fui pensando então que decidi a ti me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não julgar. Aleluia, aleluia. Não tem a lista dos nomes, mas os que são pastores aqui na cidade de João Dourado, no município de João Dourado, queria convidar que viessem aqui para juntos termos um momento de intercessão e súplica a Deus em favor da nossa cidade e em favor também da nossa nação. É uma alegria para nós nos reunirmos com o propósito de celebrar a Jesus, o nome acima de todo nome, digno de honra, de glória e de louvor. Por isso que esta seja uma noite em que todos se envolvam na adoração ao Senhor, e a palavra dele também a ser proferida, que seja da parte de Deus cura, restauração, renovo, salvação para o seu povo e para todos que nesta noite terão esta oportunidade. São todos muito bem-vindos, todos aqueles que pararam aqui. Nós não temos cadeiras para todas as pessoas se assentarem, mas alguns estão nas calçadas das suas casas, mais à frente, né? Aqui no percurso dessa praça, todos que nos ouvem nesta noite, que Deus abençoe a todos. Quero fazer uma leitura, pelo que eu estou vendo, dificilmente vocês conseguem enxergar, mas conseguem ouvir. Então, quero fazer a leitura bíblica. Os pastores podem se aproximar para cá, façam uma fila aqui para, quando terminar, a gente já conduzir um momento de oração. Eu quero fazer a leitura com os irmãos no Salmo de número 33. Salmo de número 33. Louvor ao Criador e Preservador. Exultai, ó justos, no Senhor.
Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cântico no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de toda a sua força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Aleluia. Amém e amém. Olha o que diz o Salmo, dentre tantas verdades preciosas. Deus olha do céu, e Ele é tão grande, tão poderoso, tão onisciente, onipresente, onipotente, e Ele vê todos os filhos dos homens. E Ele está contemplando a mim e a você nesta praça pública, nesta noite. E Ele também controla os desígnios dos corações dos homens, dos governantes. Ele está no controle de todas as situações. Por isso também diz essa palavra: feliz a nação, feliz é o povo, feliz a cidade, feliz o estado, feliz o país, cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Deus nos escolheu para pertencer-lhe. A Ele a glória, a honra e o louvor. Quero convidar os pastores a que estendamos as mãos nesta noite, rogando a bênção de Deus pelo povo dele, aqui na cidade, mas também uma oração em favor da nação brasileira. Que Deus abençoe o nosso país. Quero convidar o pastor Gilmar, o reverendo Gilmar, para fazer esta oração nesse momento. Envergonhe o Evangelho. Vamos lá, pode ser mais forte. Pois não me envergonho do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus. Porque é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Para a salvação de todo que nele crê. Mais uma vez, pois não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Você pode repetir gritando: porque é o poder de Deus. Porque é o poder de Deus. Para a salvação. Para a salvação De todo aquele que crê. todo aquele. Repete ainda comigo a frase que diz assim: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Mais uma vez, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Mais uma vez, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Glória a Deus. Eu estou recitando um texto que Deus usou na história
da Igreja do Senhor, a Igreja Reformada, fruto de um grande mover de Deus no século XVI, trazendo a sua igreja de volta para a palavra, libertando a igreja de toda sorte de superstição, de idolatria, de humanismo e de secularização. Esta reforma protestante do século XVI está completando exatamente hoje 501 anos. 501 anos de reforma protestante. E nesta noite também nós queremos lembrar essa data histórica tão importante para o povo evangélico em todo o mundo, cantando o hino. Eu conto com o apoio aqui do pastor Rosentino para nos ajudar. Cadê ele? Para a gente cantar o hino de número 155. Gostaria que aqueles que não estão em pé e que puderem, esse hino é um cântico de guerra, é uma declaração também de fé, é uma declaração de dependência de Deus. Ele é o nosso castelo forte. Quando a gente confia nele, a gente está seguro. Se tiver mais alguém aqui que souber cantar o hino e quiser ajudar o pastor, vamos cantar. E as nossas vozes também vamos erguer nesse momento, declarando que Deus é o nosso castelo forte. Uma forma desta noite da gente louvar o Senhor e lembrar desta história maravilhosa de resgate do verdadeiro Evangelho no século XVI, e nós somos frutos também desta obra que Deus realizou. 155 do nosso hinário. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar,
se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Com estas palavras, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem veio adorar a Ele, diga amém. Quero louvar e bendizer o nome do Senhor e externar a minha gratidão a Ele por esta rica oportunidade de poder estar convosco nesta noite para juntos o adorarmos, o exaltarmos e o bendizermos. Louvo a Deus pela vida do reverendo Clóvis, louvo a Deus pela vida do reverendo Gilmar, louvo a Deus pela vida do reverendo Ranulfo, bem como pela vida dos demais pastores e líderes da comunidade evangélica desta cidade. Que Deus abençoe a todos, rica, poderosa e abundantemente. Eu quero agradecer pelo honroso convite que eles me fizeram de estar aqui, para estar aqui nesta noite. Quero parabenizar o poder público municipal, bem como a União de Ministros desta cidade, por esta iniciativa e pela realização deste tão bonito evento. Que o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado no decorrer do mesmo. Queridos irmãos, eu fui convidado para ministrar a palavra de Deus e quero fazer a partir de agora. Para tanto, convido aqueles que possuem um exemplar da Bíblia Sagrada a abri-la comigo no Evangelho do Gênesis, no capítulo de número 3, versículos de número 6 até o versículo de número 10. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Prometo ser sucinto na minha prédica nesta noite, dado a exiguidade do tempo. Capítulo de número 3, a partir do versículo 6 do livro do Gênesis da Bíblia Sagrada, está escrito desta maneira: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vamos pensar um pouco nesta noite sobre o seguinte tema: o pecado à luz da Bíblia. Nós, cristãos, cremos em Deus, cremos no seu Filho Jesus e cremos no Espírito Santo, e consequentemente cremos que a Bíblia Sagrada é a inerrável, inspirada palavra de Deus. E esta Bíblia nos afirma cabalmente que o pecado é uma realidade. Apesar de algumas pessoas quererem negá-lo, apesar de algumas pessoas quererem mascará-lo, apesar de algumas pessoas tentarem confundir o que a Bíblia diz acerca do pecado, ela vai nos deixar claramente que o pecado é uma realidade. E ela assim nos descreve o pecado
sobretudo na carta de Paulo aos Romanos. Quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto nos fala da universalidade do pecado. O pecado não é algo local, o pecado não é algo regional, o pecado não é algo cultural, o pecado não é algo individual, o pecado é universal. E ele está presente na vida da humanidade desde o dia em que Adão e Eva, lamentavelmente, desobedeceram a Deus. E ele continuará presente nos 4 cantos da terra. Aonde houver um ser humano, ali haverá pecado. Porque o pecado, o texto diz que é universal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto nos fala que a principal consequência do pecado é a separação de Deus. O grande problema do pecado reside exatamente neste fato: ele separa o homem de Deus, ele distancia o homem de Deus, ele afasta o homem de Deus. Já no Antigo Testamento, o profeta dizia que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então Paulo nos dá 2 características do pecado. Primeiro, ele nos diz que o pecado é universal. Segundo, ele nos diz que o pecado traz consequências, e a principal consequência do pecado é a separação que ele promove entre o homem e Deus. Mas Paulo nos fala mais, e no capítulo 5, versículo 12, ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse texto nos mostra a porta de entrada do pecado. O pecado entrou no mundo, ou entrou na raça humana, a partir de Adão. Adão, o primeiro ser humano criado. Adão, aquele que representa toda a humanidade, pecou. E consequentemente, ele fez de toda a humanidade pecadora. É através de Adão, lá no Éden, que o pecado entra na raça humana e passa a fazer parte da natureza da humanidade. Mas esse texto nos mostra também uma outra consequência do pecado: a morte. O texto diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A palavra morte na Bíblia significa separação. O pecado sempre irá provocar morte. O pecado sempre irá provocar separação. A primeira morte que o pecado promove é a morte espiritual. É a separação entre o homem e Deus. Quando Adão e Eva pecam, eles morrem espiritualmente. Eles são expulsos do jardim do Éden. Eles são expulsos da presença de Deus. E eles não podem mais usufruir. Eles não podem mais comungar. Eles não podem mais ter acesso a Deus e a tudo que emana de Deus. O pecado gera morte. O pecado gera separação. Mas a segunda consequência é a morte física, porque o pecado roubou do homem essa possibilidade de eternidade. Então, por conta do pecado, agora o homem irá morrer fisicamente. O seu homem, o seu ser espiritual irá se separar do seu corpo. E aí a gente fala da morte, dessa separação do que é espiritual para o que é material, do que é físico para o que é espiritual. E a Bíblia ainda fala da segunda morte, ou da morte eterna, que se dará quando finalmente todos aqueles que partiram para a eternidade, sem Deus, sem paz e sem salvação, serem definitivamente separados de Deus e viverão por toda a eternidade sem ter comunhão com Deus. A consequência do pecado é a morte, é a separação. Mas esse texto mostra-nos também que o pecado é hereditário. Nós herdamos o pecado dos nossos pais. Nós herdamos o pecado
de Adão, o pecado de Eva. Veja que o apóstolo diz: assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós estamos envolvidos neste mal universal chamado pecado. E lá no capítulo 6, versículo 23 da mesma epístola, Paulo vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse texto mostra mais uma recompensa do pecado: a morte. À medida que nós somos pecadores, nós estamos irremediavelmente condenados à morte. À medida que nós vivemos no pecado, não tem como haver vida em nós, porque o pecado ele destrói todo tipo de vida. Mas esse texto também nos mostra uma luz no fim do túnel. Esse texto também nos mostra uma porta de escape. Paulo diz que existe um dom, que existe um presente, que existe algo que Deus dá ao homem. O pecado gera morte, mas Deus quer gerar vida, e quer gerar vida abundante em todo aquele que nele crê. Glórias ao nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus, aleluias. Esses textos de Paulo levam-nos para o texto do Gênesis capítulo 3, onde encontramos a sequência de fatos que giram em torno da tentação, da queda e das consequências do pecado em Adão e em Eva, bem como as suas atitudes diante do ato cometido. Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 10. E a essa altura do sermão faz-se necessário definir pecado à luz das Sagradas Escrituras. Existe o que a Bíblia chama de pecado original, que é um nome dado à condição de pecadores que todos nós herdamos de Adão e Eva. Não existe um justo sequer. Todos nós herdamos o pecado original. Todos nós somos pecadores. Todos nós carregamos dentro de nós uma natureza pecaminosa. E é por causa dessa natureza pecaminosa que surgem os pecados atuais. O pecado original dá origem aos pecados atuais, que são os pecados que cometemos no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida. Pecado é tudo aquilo que o ser humano faz que é contrário à vontade divina. Pecado é quebrar as normas. Pecado é quebrar as regras estabelecidas por Deus. Pecado resume-se em uma única palavra: desobediência. Todo e qualquer ato contrário à orientação divina registrada nas sagradas letras constitui-se pecado. E queridos irmãos, e Adão e Eva pecam, Adão e Eva erram, e a gente vai ver a sequência desses erros cometidos por eles. O primeiro é porque eles dão um passo rumo à desobediência. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, Eva resolve dar ouvido à voz da serpente e faz aquilo que Deus disse para não fazer. Eva desobedece quando faz aquilo que Deus havia ordenado para que elas não fizessem. E Adão e Eva pecam. Toda desobediência nasce da atitude de ouvirmos mais a voz da serpente do que a voz de Deus. E é importante nós nos questionarmos nesta noite: que voz nós estamos ouvindo? Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós correremos para Deus. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nos humilharemos perante Deus. Se ouvirmos a voz de Deus, obedeceremos a Deus. Se ouvirmos a voz de Deus, adoraremos a Deus. Se ouvirmos a voz de Deus, serviremos a Deus. Se ouvirmos a voz de Deus, nos renderemos a Deus.
Deus, a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem ouve a voz de Deus vive na presença de Deus. Mas se nós ouvirmos a voz da serpente, se nós começarmos a ouvir a voz da natureza pecaminosa, se nós começarmos a ouvir a nossa própria voz, então a voz da serpente nos afasta de Deus, a voz da serpente nos leva à desobediência, a voz da serpente nos leva à quebra de regras, à quebra de normas, a voz da serpente nos confunde. Tem muita gente hoje que está confundindo o pecado com cultura, tem muita gente que está confundindo o pecado com costume, tem muita gente que está confundindo pecado com religiosidade. Pecado continua sendo pecado. Não dê ouvido à voz da serpente, porque ela quer te afastar da presença do Deus que tu serve. Nesta noite eu vim aqui para te dizer: ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus, corra para os braços de Deus. Oh, aleluias! Quem está ouvindo a voz de Deus aqui? Quem pode adorar a Deus aqui? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Não me envergonho do Evangelho, ele é poder de Deus. Se você não se envergonha do Evangelho, levante suas mãos para o alto e faça um barulho santo neste lugar. Glória a Deus, aleluias. Cuidado com a voz da serpente nas universidades, cuidado com a voz da serpente na mídia, cuidado com a voz da serpente nas amizades, porque a serpente não está fora do nosso círculo de vivência, a serpente não estava fora do jardim, ela estava dentro do jardim. E à medida que Eva começa a dar ouvido à voz da serpente, ela começa a ter uma percepção equivocada da realidade. E ela começa a acreditar mais no que a serpente diz e no que ela pensa, no que o próprio Deus lhe dizia. A voz da serpente leva Eva à desobediência. Esse é o primeiro passo errado que eles dão. Mas o segundo passo errado, eles dão rumo à autossuficiência. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, nós vamos ver Adão querendo resolver o seu problema espiritual. Depois que eles desobedecem a Deus, eles percebem que estão nus. E então Adão tira algumas folhas de uma figueira e tenta fabricar um tipo de roupa que viesse lhes esconder o pecado. Mas isso é insuficiente. Toda atitude humana fundamentada em sua própria capacidade para resolver seu problema de ordem espiritual está fadada ao fracasso. Não há nada que você possa fazer. Não adianta pagar penitência, não adianta fazer boas obras. Religiosidade não resolve. Não, só existe um que resolve o problema espiritual da humanidade: Jesus Cristo, homem que morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus. É por isso que Paulo diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Não é por privilégio, não é por direito, não é por condição. Nada que o homem possa fazer é suficientemente poderoso para religá-lo com Deus, porque só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Não há sabedoria, não há inteligência, não há dom, não há nada, absolutamente nada que nós venhamos a fazer que seja suficiente. Adão e Eva pensaram que eles poderiam resolver o problema espiritual. Eles acharam que poderia resolver esse problema relacional deles com Deus através de suas próprias atitudes.
Muitas pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus, porque estão tentando resolver esse problema relacional com Deus, esse problema espiritual do seu jeito. Deixa eu te falar algo nesta noite: não é como você quer, não é do seu jeito, é do jeito que Deus quer, do jeito que Deus diz. Se você quer resolver o seu problema espiritual, se você quer resolver o seu problema relacional com Deus, ouça a voz de Deus e obedeça a sua palavra. O terceiro passo que Adão e Eva dão é o passo rumo ao esconderem-se de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10 nos diz que quando Adão ouviu a voz de Deus e percebeu a aproximação de Deus, ele tentou se esconder. Tem pessoas tentando se esconder de Deus. Tem pessoas que abandonam a igreja pensando que vão fugir de Deus. Tem pessoas que não vão à igreja pensando que estão fugindo de Deus. Tem pessoas que vão embora na hora que a pregação começa a ser ministrada para não ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? O que nos afasta ou o que nos leva a tentar nos esconder de Deus é a vergonha. Nós não precisamos que as pessoas apontem para nós e nos digam: você é pecador. A nossa consciência nos acusa dia e noite. A nossa consciência nos acusa dia e noite. Não precisou Eva dizer a Adão: tu é pecador. Não precisou Adão dizer: Eva, tu é pecadora. E não precisou a serpente dizer, e nem precisou Deus dizer. Eles perceberam. A vergonha, a consciência e o medo das consequências levaram Adão e Eva a buscar um esconderijo onde Deus não os pudesse ver. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Não tem como fugir de Deus, não tem como se esconder de Deus. Ele é onipresente. E nesta noite Deus está aqui nessa praça, mediante o ministério invisível do seu Espírito Santo. E você crendo ou não, o Espírito se move sobre nós. O Espírito, ele passeia entre nós e ele se move em nós. É por isso que o salmista diz: para onde irei eu? Para onde fugirei da tua presença? Adão e Eva pensaram que podiam esconder-se de Deus. O quarto passo que eles dão é rumo à autojustificação. Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13 vai nos dizer que quando Deus confronta Adão e Eva, eles tentam eximir-se da culpa. E nós somos especialistas nisso. E esses dias eu estava meditando naquele versículo que a Bíblia diz: portanto cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus está dizendo com isso que eu não vou poder culpar ninguém, que não tem justificativa para o meu pecado, para o meu afastamento, para o meu esfriamento. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus chega para Adão e diz: Adão, quem foi que disse que tu errou? E ele diz: a mulher que tu me deste. O Senhor chega para Eva e diz: Eva, quem foi que disse que tu errou? A serpente. Adão coloca a culpa em Eva, Eva coloca a culpa na serpente. E você, meu irmão, e você, minha irmã, e você, meu amigo, está colocando a culpa em quem? Porque você ainda não correu para os braços do Pai, porque você ainda não confessou esse pecado, porque você ainda não se consertou com Deus. Não tem culpa de pastor, não tem culpa de igreja, não tem culpa de pai, não tem culpa de mãe, não tem culpa de esposo, de esposa. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Prepara-te e põe a tua casa em ordem. Você é responsável por si mesmo.
Não tem como nos auto-justificarmos de quem é a culpa. Mas precisamos assumir a nossa responsabilidade. E eu quero caminhar para a conclusão dizendo que para a desobediência só há uma atitude: confissão. Repita comigo: para a desobediência. Quem está comigo? Deixa eu ouvir. Para a desobediência só há uma solução: confissão. Não tem autojustificação, não tem autossuficiência e não há como se esconder. Para a desobediência só há uma solução: a confissão. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Muitas pessoas estão orando, muitas pessoas estão rezando, muitas pessoas estão pagando promessa, muitas pessoas estão fazendo boas obras, mas as coisas não acontecem, as coisas não melhoram. Sabe por quê? Porque o que melhora a vida do ser humano é a sua comunhão com Deus, e o que melhora a nossa comunhão com Deus não é o que a gente faz, não é para onde a gente vai, não é a religiosidade, não é a religião, não, de maneira nenhuma. O que melhora a nossa relação com Deus é confissão. Quando a gente confessa que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus, então as mãos do Todo-Poderoso começam a se mover sobre nós e as coisas sobrenaturais começam a acontecer. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Deixa eu ser profeta de Deus nesta noite aqui nessa praça. Ou você confessa, ou a porta nunca vai se abrir. Ou você confessa, ou essa enfermidade nunca vai desaparecer. Ou você confessa, ou o diabo vai destruir a tua casa. Você não tem para onde correr. Confessa! O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas eu tenho a parte B do versículo para dizer para vocês nesta noite: mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Levante suas mãos para o alto. Confessa ao Senhor nesta noite que você é um pobre, miserável pecador, carente da sua graça, do seu perdão, e receba uma tempestade de misericórdia da parte de Deus sobre a tua vida agora. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Para a desobediência só há uma solução: confissão. E é por isso que muitas pessoas oram, pede e nada acontece. Precisa confessar. O pecado nos desnuda diante de Deus e nada podemos fazer pois as nossas ações são insuficientes para cobrirem os nossos delitos. Adão tentou construir as suas próprias vestes, mas elas não serviram. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21 diz: e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e o vestiu. O Senhor precisou matar um animal inocente para tirar-lhe a pele e daquela pele tecer vestidos para cobrir o pecado de Adão e de Eva. E ali Deus já estava mostrando o que aconteceria no futuro. O que é que Deus nos mostra nesse versículo? Primeiro, o que encobre os nossos pecados perante Deus não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que Deus faz para nós e por nós. A atitude é dele, a iniciativa é dele. Não é da mão do homem que vem a solução, mas é da mão do Senhor. É por isso que o apóstolo João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
É por isso que quando Jesus se aproxima do Jordão para ser batizado por João o Batista, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus tem as suas vestes rasgadas lá na cruz do Calvário, ele ficou desnudo perante a sociedade ali presente, mas ele ficou desnudo para que através da sua morte os nossos pecados fossem perdoados, os nossos pecados fossem limpos e nós pudéssemos mais uma vez entrarmos na presença de Deus. Não temos como nos esconder da sua presença. Fale para o irmão que está ao seu lado: não adianta, não temos para onde ir, não temos como nos esconder da presença dele. Se construirmos a nossa casa na altura, ele está. Se construirmos a nossa cama no mais profundo do abismo, ali ele estará. Não há para onde ir. João diz no Apocalipse que viu descer do céu um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença tentou fugir os céus e a terra, e não acharam-se lugar para eles. Não tem para onde correr, você não tem para onde ir. Você pode até tentar se esconder de Deus hoje, você pode até correr para aqui ou para acolá, mas o dia do confronto vai chegar, o dia e a hora do tete a tete vai chegar. Qualquer momento desse, tu terás que te apresentar diante do justo e do justo juiz. Não temos como nos esconder da sua presença. O escritor aos Hebreus fala no capítulo 4, versículo 13 da epístola: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Preste atenção: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha que coisa forte a Bíblia nos traz. Nós teremos que tratar com o Senhor. Deixa eu falar, esse fôlego de vida que você tem não é seu, esse corpo não é seu, tudo isso aí foi Deus quem criou, foi Deus quem fez, foi Deus quem deu. Tem muita gente que empina o nariz e diz: a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Quanto custou a sua vida? Quem foi que te deu a sua vida? Onde você comprou? Como você conquistou? Conversa fiada. A sua vida pertence a Deus e Deus requererá a conta dela no dia do juízo final. Essa vida que você tem não é sua, Deus te deu, e Deus vai querer saber como você a viveu. Nós teremos de tratar com Ele um dia. Não há para onde ir, não há para onde correr. Só nos resta uma maravilhosa e gloriosa saída: é nos prostrar diante dele e dizer: eis-me aqui, rendido estou, eu sou teu e tu és meu. Oh, aleluias! Ele se move sobre nós nesta noite. Glórias ao nome dele. Não há nada, nem ninguém que pode nos tornar justos perante Ele. Nós nos tornamos devedores, porque herdamos o pecado de Adão e Eva e pecamos costumazmente, e não tem como nós pagarmos essa dívida por nós mesmos. É por isso que Romanos 5, capítulo 1 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu terminar dizendo: todos nós estávamos irremediavelmente perdidos, caminhando a passos largos para o inferno, e não tínhamos como reparar o dano causado à santidade.
a justiça de Deus, mas Ele nos amou primeiro e enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz do Calvário, dando a sua vida por nós. E agora em Cristo nós temos vida e vida abundante, e agora em Cristo nós somos santificados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e agora nós temos paz com Deus, e o véu que nos separava foi rasgado de alto a baixo. E é por isso que nesta noite, em plena praça pública aqui em João Dourado, a igreja se reúne para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Eu queria lhe convidar a estar de pé nesse instante, neste momento. Se você entendeu esta mensagem, então se aproxime dele, então adore-o, exalte-o, glorifique-o, porque todos nós estávamos destinados ao inferno, todos nós estávamos destinados à perdição eterna, mas Jesus veio e morreu por nós, e agora nele nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram